Os franco-maçons, a maior e mais antiga sociedade secreta do mundo. Estamos prestes a entrar nos templos, a mergulhar nos símbolos maçônicos e a revelar segredos surpreendentes que nunca foram explorados até agora. Os franco-maçons realmente inventaram os Estados Unidos da América. Descubra a grade maçônica em Washington, que pode levar a um tesouro. A grade do Tesouro Nacional está baseada aqui. Este é o Marco Zero. Decodifique a arquitetura e os símbolos maçônicos que podem apontar para um aterrorizante evento apocalíptico que pode afetar a todos. O ano 2022 corresponde ao juízo final. O fim dos tempos, Armagedon. Descubra a verdade por trás da organização mais misteriosa do mundo. Os Maçons. Códigos e conspirações. Os Maçons. Há séculos, investigadores tentam descobrir os segredos dos franco-maçons. E as linhas, códigos e revelações parecem convergir para um único lugar: a capital da nação. Nossa busca pela verdade por trás da mais poderosa sociedade secreta do mundo começa aqui, em Washington. Uma cidade construída por franco-maçons para livre-maçons, com segredos e códigos maçônicos embutidos em cada estrutura icônica. Uma das maiores tradições da maçonaria é a expressão oculta em plena vista. Se você realmente souber o que procurar em Washington, as tradições maçônicas estão lá para serem vistas. Do monumento a Washington ao prédio do Capitólio, as secretas pedras de fundação da própria cidade, Washington, D.C. conteria códigos maçônicos conhecidos apenas pelos iniciados. O que é fascinante lá é que as informações são transmitidas de vários modos, fora palavras, fora textos, através de uma série de ilustrações simbólicas, pinturas, que têm um sentido específico. Antes que se possa interpretar e entender os códigos na capital da nação, é preciso entender as origens da organização que os colocou lá. Os franco-maçons são uma organização com um passado misterioso, uma adesão misteriosa e objetivos misteriosos. Não é um clube social. Não é um clube cívico. Definitivamente não é uma organização religiosa e nem beneficente. George Washington, Memorial Nacional Maçônico. O mistério em torno da franco-maçonaria tem origem nos níveis de sigilo associados a ela ao longo dos anos. Poucas organizações exigem que as pessoas se iniciem vendadas, juramentos de sangue ou códigos e símbolos de identificação. Esse vídeo mostra detalhes sobre a iniciação de um mestre maçom. No primeiro estágio da iniciação, o recém-chegado é vendado. Suas roupas são retiradas e ele jura nunca revelar os segredos maçônicos. No último estágio, o futuro mestre reencena um ritual de morte e ressurreição com o próprio iniciado no papel do sacrifício humano. A iniciação é um processo esotérico que transmite, através da linguagem do simbolismo, conceitos poderosos e apresenta ao indivíduo ferramentas que ele pode usar para o aprimoramento pessoal. Quando um homem é iniciado, os franco-maçons dizem que ele se torna diferente.
É realmente uma transformação interna de quem você é, ao desenvolver uma consciência maior do mundo físico, intelectual e espiritual em que você vive. E se o iniciado revelar qualquer um dos mistérios, a punição é cruel. O voto maçônico indica o que acontecerá com o violador. Pode ter a garganta cortada, as entranhas retiradas ou ser queimado vivo. O comprometimento da maçonaria com o sigilo é o que diferencia de um simples clube Rotary ou outros similares. Há 3 níveis na franco-maçonaria básica: aprendiz, companheiro e mestre. A cada nível sucessivo, o franco-maçom adquire um acesso maior aos códigos ocultos da organização. Há níveis superiores, também conhecidos como graus, e outras organizações maçônicas a integrar: o rito escocês, o rito de York, os Shriners, cada um com seus próprios códigos e juramentos. A franco-maçonaria do rito escocês possui 33 graus, e o número 33 aparece repetidamente como um código para os segredos mais elevados. Mas só os maçons sabem o que o código significa. Para os livre-maçons, o sigilo serve a um propósito vital. O sigilo é um símbolo como qualquer outro na franco-maçonaria. É um símbolo da nossa honra. Se você não pode manter um aperto de mão ou uma senha em segredo, então você não é uma pessoa digna de confiança. Nós insistimos em segredos para ensinar o silêncio à pessoa. O silêncio é central na franco-maçonaria. Quando se está falando, não se aprende. É preciso ficar em silêncio para absorver. A segunda razão para o silêncio é ensinar o maçom a ser confiável. Se eu não posso manter a confiança do meu irmão, eu a perco. Esse manto de segredo é o motivo de algumas religiões dizerem que a franco-maçonaria é uma força malévola que promove o engano, a tradição política, o ateísmo e até mesmo o satanismo. Os franco-maçons têm uma reputação entre os cristãos evangélicos e outros de serem, de algum modo, satânicos ou praticantes de magia negra. E eu me pergunto, será que os próprios franco-maçons espalharam essa história como um modo de talvez acentuar a mística da organização? A franco-maçonaria permanece uma sociedade esotérica. Esotérico pode sugerir que seja um culto, mas não é. Significa um conhecimento partilhado por um grupo de pessoas. Não é para gente de fora. Os franco-maçons dizem que seus mistérios só podem ser vivenciados e não revelados. O que pode ser revelado é o equipamento simbólico e os objetos sagrados dentro de uma loja maçônica, baseados em um dos ofícios mais antigos da história. Dê uma olhada ao redor da loja. O que você vê? Você vê os símbolos de cinzeladores, pedreiros, construtores. Vê esquadros, compassos, vê um martelo, espátulas. São todos símbolos de construtores. Essas ferramentas rituais são parte da história das origens da sociedade secreta. No século XII, a Europa viveu uma revolução arquitetônica. Inovações como o arco botante permitiu que as construções fossem maiores, mais altas e mais etéreas. Cidades começaram a competir na construção de grandes catedrais. E dessa revolução emergiu um grupo de construtores, os canteiros, que protegiam zelosamente os segredos de seu ofício. Um franco-maçom era muito sigiloso. Ele nunca escrevia a geometria sagrada de seu ofício. Nunca escrevia como a tinha aprendido. Ele a aprendeu como aprendiz no que era chamado de loja. E o conhecimento veio do mestre maçom. Ele era o franco-maçom. Podia se deslocar de um lugar a outro, de um trabalho a outro. Esses maçons livres e itinerantes só discutiam sua profissão com membros da mesma guilda e se reconheciam por apertos de mão secretos e frases codificadas.
No entanto, alguns dizem que a sociedade é mais antiga ainda, muito mais antiga. Acho que parte do mistério sobre a franco-maçonaria é sua conexão com o mundo antigo. Suas raízes remontam aos mistérios egípcios de Ísis e Osíris. Remonta até a época do grande Imhotep, do Egito. Imhotep foi o primeiro grande arquiteto por volta de 2800 a.C. Era o chanceler do faraó Djoser. Ele construiu a pirâmide de degraus, também era médico, poeta, foi um dos únicos homens que, sem ser um faraó, tornou-se um deus. Símbolos de pirâmide são encontrados por toda a franco-maçonaria. Na estrutura das lojas, nos ícones rituais, até mesmo no abertamente maçônico Grande Selo dos Estados Unidos, impresso em toda a nota de dólar americano. Mas, para o que apontam esses símbolos egípcios e maçônicos? Por que os franco-maçons embutiram esses elementos históricos e matemáticos específicos em seus símbolos? E por que se ocultam em plena vista nas ruas da maior cidade maçônica do mundo? A ideia é que quando você é iniciado, quando é introduzido aos segredos do ofício, você entende que há muitos significados na cara de uma pessoa comum que não os enxergam. Alguns dizem que as ruas da capital do país são um código secreto, que quando quebrado, levará a um tesouro. Washington é um lugar fascinante. Realmente tem uma história oculta por trás. É fascinante porque foi criada como uma cidade maçônica. Um passeio por essas ruas icônicas revela mais mistérios do que soluções. O escritor Warren Gettler é um ex-repórter do Wall Street Journal e autor de Rebel Gold. O livro de Gettler investiga uma ligação entre os franco-maçons e um antigo tesouro perdido. É um fato pouco conhecido que muitos dos grandes monumentos de Washington foram projetados por maçons. O monumento ao Washington, o Capitólio e a Casa Branca foram todos projetados por franco-maçons. E eles estabeleceram aqui em Washington o que é conhecido como Triângulo Federal. Se você viajar de metrô, verá a placa Triângulo Federal. Poucas pessoas sabem o que realmente representa. É o triângulo retângulo de Pitágoras. A2 mais B2 igual a C2. O Triângulo de Pitágoras foi chamado de fundação de toda a maçonaria. Alguns dizem que simboliza o poder dos maçons. Outros dizem que representa um mapa. Este é o marco zero do Triângulo Federal. Há uma linha para o norte que atravessa a Casa Branca aqui, e então há uma linha que cruza a capital em direção a leste. E essas duas linhas se encontram no local original onde o monumento ao Washington deveria ter sido erguido. Aqui, no que você chamaria de triângulo retângulo, um triângulo de Pitágoras. E isso era muito importante para a tradição maçônica. A precisão matemática era importante para os maçons fundadores da capital. Quando tiveram que mudar a localização do monumento a Washington, porque o local era muito pantanoso, eles exigiram uma pedra especial para marcar o ponto exato do triângulo. E quem eram esses misteriosos projetistas maçons? Ninguém menos que os pais fundadores da nação americana. A cidade de Washington, D.C., foi concebida por George Washington, franco-maçom desde os 20 anos de idade, auxiliado pelo arquiteto-chefe Pierre Charles L'Enfant, um franco-maçom, Andrew Ellicott, um franco-maçom, e Benjamin Banneker, um franco-maçom afro-americano. A capital dos Estados Unidos foi fundada em 1791 numa cerimônia maçônica. Como herdeiros de talhadores de pedras, eles marcaram a futura capital com uma única pedra angular e sagrada. Depois, por motivos desconhecidos, a localização da pedra foi prontamente esquecida. Entre os milhões de turistas que visitam Washington,
Poucos sabem da existência da pedra angular. Menos ainda sabem onde ela está hoje. Estamos sob a ponte Woodrow Wilson. E a pedra angular de toda Washington fica logo ali. Vamos lá? Em 1791, esse era o local mais importante da nação. Hoje quase esquecido. Os franco-maçons vieram a esse local em 15 de março de 1791 e erigiram isso, a primeira pedra fronteiriça da nova cidade de Washington. Instalaram uma vitrine de vidro para que possamos vê-la. Daqui, a cidade irradia num formato de diamante. Até as fronteiras da cidade refletem outro segredo maçônico. Washington convenceu membros do Congresso de que o Distrito de Colômbia precisava ser um quadrado de 15 quilômetros. O quadrado é um símbolo muito importante na franco-maçonaria. Simboliza virtude e sabedoria. 2 anos depois, George Washington liderou outra cerimônia sagrada maçônica. Dessa vez no centro da capital, agora em expansão. Ele vestiu seus trajes maçônicos e liderou um desfile de franco-maçons da Avenida Pensilvânia até a Colina Jenkins, que se tornou a Colina do Capitólio, para erigir a pedra fundamental desse prédio num círculo maçônico. Isso ilustra bem o quanto ele valorizava a franco-maçonaria. Mesmo antes de concluído, o prédio foi chamado de Templo da Liberdade. Mas alguns dizem que o Capitólio não é apenas um templo simbólico. É um templo literal. Um templo da franco-maçonaria. O Capitólio tem numerosos traços arquitetônicos que claramente o vinculam a templos antigos, incluindo a construção em pedra, uma entrada subterrânea, câmaras secretas, geometria sagrada. Todos esses elementos juntos indicam que esse prédio é, de fato, um templo. Os franco-maçons realizam seus rituais num prédio que chamam de templo. Dentro do Capitólio, as semelhanças com um templo franco-maçom se tornam ainda mais fortes. O teto da rotunda do Capitólio exibe uma estranha pintura, com conexões especificamente religiosas. Mostra George Washington no céu, cercado pelas figuras da liberdade e da vitória. A pintura se chama A Apoteose de George Washington. Apoteose é uma palavra grega que significa deificar ou se tornar um homem divino. E Washington é retratado como um desses seres divinizados num cenário celestial. Sob a rotunda, há outra câmara ainda mais típica de um templo. A cripta. A cripta é o piso diretamente abaixo da rotunda do Capitólio. É composta de 40 pilares, tal como o Domo da Rocha em Jerusalém. Também considerado o local onde o Templo de Salomão outrora se erguera. Cripta tem outro significado. A entrada para uma tumba. Nesse caso é literal. Diretamente sob a cripta fica uma sala que poucos visitam. Uma pequena câmara chamada de Tumba de Washington. Os planejadores do Capitólio pretendiam que os restos de George Washington descansassem eternamente aqui, na própria base do Templo da Liberdade. O túmulo está vazio. Martha Washington quis enterrar George no Monte Vernon, mas pode haver outro significado. Um significado secreto. Porque a tumba de Washington está vazia? O motivo é porque Washington é retratado como um ser que ressuscitou. Ele é retratado no teto. A morte e a ressurreição são elementos centrais da iniciação maçônica e se encontram no próprio coração do Capitólio. Alguns sugerem que o prédio do Capitólio foi erguido com base em outro templo. O templo que jaz no âmago da maçonaria e da própria Bíblia. O prédio do Capitólio
é mais que um templo maçônico. É o Templo de Salomão. O Templo de Salomão em Jerusalém foi inaugurado no século X a.C., segundo a Bíblia. Por 1000 anos, o povo judeu frequentou a maciça estrutura que abrigava a Arca da Aliança. O templo foi destruído por tropas romanas em 70 d.C., mas para os franco-maçons, o templo continua um símbolo vital. O Templo de Salomão é central para os graus maçônicos e essencial para as crenças dos franco-maçons. Um dos votos da iniciação maçônica é reconstruir o Templo de Salomão. Para alguns, os franco-maçons fizeram isso literalmente em Washington, D.C. E com um propósito muito específico. Uma das lendas mais antigas e enraizadas sobre o Templo de Salomão é que em sua base se ocultaria um vasto tesouro. Se o prédio do Capitólio foi erguido como uma cópia do Templo de Salomão, qual era o tesouro no fundo da cripta? Alguns dizem que é apenas simbólico, mas para outros é real. Warren Gettler afirma que há literalmente um tesouro em ouro oculto pelos franco-maçons e sua localização só é revelada aos iniciados. Temos evidências de que esses depósitos de ouro, esses esconderijos subterrâneos de ouro e armas continuam lá. Há algumas cartas codificadas que se referem a esses lugares e mapas do tesouro. São chamados de guias. Nomes contidos neles remontam à maçonaria e a um lugar chamado Templo de Salomão. Há uma pintura famosa da família de Washington sentada à mesa em torno de um mapa da cidade de Washington. E Washington parece estar apontando algumas coisas. Então, pode haver um tesouro enterrado em Washington? Os franco-maçons tentam proteger seus segredos a todo custo. Eles ajudaram a criar o Washington, D.C. Alguns dizem que códigos maçônicos estão embutidos na própria arquitetura da capital da nação. E afirmam que esses códigos podem levar a um tesouro. É preciso uma dose de genialidade para estender um mapa do tesouro por todo o país. Mas eu sei que esses lugares existem, eu estive neles. Eu vi tesouros ou itens relacionados a tesouros saindo do chão. Boa parte desse código do tesouro parece estar relacionada a essa estátua extremamente peculiar no centro de Washington, D.C. Estamos nos aproximando da estátua de Albert Pike, o grão-comandante do rito escocês da franco-maçonaria aqui em Washington. Pike foi o franco-maçom mais influente do mundo durante décadas. Em meados do século XIX, Albert Pike liderou e reorganizou a franco-maçonaria do rito escocês, o maior e mais poderoso grupo maçônico dos Estados Unidos. Seu livro, Morais e Dogma, outrora era dado a todo franco-maçom. Pike foi um verdadeiro gênio. Foi advogado, jornalista, escritor, dramaturgo, escrevia poesia, sabia 7 línguas. Era um homem extraordinário. Mas Pike tinha uma distinção, além de ser um líder maçom. A estátua de Albert Pike é a única de um general confederado em toda a cidade. Albert Pike não era só extraordinário. Era um proprietário de escravos, um general confederado e um criminoso de guerra condenado, cujos soldados escalpelavam e torturavam prisioneiros unionistas. A Guerra Civil revelou a intersecção entre os franco-maçons e outra misteriosa sociedade secreta, os Cavaleiros do Círculo Dourado. Os Cavaleiros do Círculo Dourado eram a organização subversiva mais poderosa que jamais existiu nos Estados Unidos. Eles podem ter tido centenas de milhares de membros que juravam sigilo com o próprio sangue. Os historiadores aceitam a existência dos Cavaleiros do Círculo Dourado, ou KGC.
Essa organização pró-confederados causou turbulência política e sabotagem ao longo dos anos da Guerra Civil. E eles tinham outro elemento importante. Os Cavaleiros do Círculo Dourado eram uma organização maçônica do rito escocês. Os membros do KGC usavam símbolos e códigos maçônicos para identificarem uns aos outros. Quando espiões unionistas invadiram quartéis confederados no sul, descobriram um livro de códigos dos KGC, idênticos às cifras dos franco-maçons do rito escocês. Quando a Confederação foi derrotada em abril de 1865, boa parte do seu tesouro de ouro e prata desapareceu e nunca mais foi encontrada. Em seu livro Rebel Gold, Warren Gatler sugere que o ouro foi escondido depois da guerra pelos Cavaleiros do Círculo Dourado. Por que motivo essa organização enterrou um tesouro em ouro? Bom, a resposta imediata pode ser para que o Sul pudesse se rebelar mais uma vez e triunfar em sua tentativa de romper com a União. E quem liderou o enterramento de tesouro secreto teria sido ninguém menos que Albert Pike, o grão-comandante da franco-maçonaria do rito escocês. Foi preciso um verdadeiro gênio, alguém que dominava as leis maçônicas, a matemática e a geometria, para traçar um mapa do tesouro. Gatler acredita que Pike tenha usado símbolos maçônicos e secretas equações maçônicas para marcar os locais exatos desses tesouros secretos. Há um sistema por trás. Há uma grade geométrica que envolve o círculo dentro do quadrado, de modo que se você aplicar a grade sobre um certo ponto topográfico no mapa, poderá localizar onde está o tesouro. As evidências de Gatler não são fortuitas. Eu estive em mais de 10 depósitos do KGC, que possuem um padrão muito específico de entalhes de pedras, coisas enterradas no chão, tudo relacionado ao alinhamento com uma grade do tesouro. Quando você chega perto do tesouro, tudo se baseia em entalhes em superfícies de rocha, em velhas árvores. Esses símbolos oferecem um mapa esotérico para encontrar o tesouro. Em 1994, Bob Brewer, coautor de Rebel Gold, seguiu uma série de códigos e mapas dos KGC e descobriu ouro escondido na época da Guerra Civil. Eles não enriqueceram por encontrar ouro rebelde, mas revelaram evidências suficientes para sugerir que o tesouro existe. Nossa meta em encontrar esses locais foi apenas mostrar que essa incrível rede de tesouros e a história por trás deles existe. Abra os olhos para isso. É fascinante, deve ser respeitado, deve ser venerado. Se Pike realmente enterrou ouro rebelde, por que esse tesouro não foi usado para financiar outra rebelião confederada? Quando a guerra terminou e começou a reconstrução, parece que essa meta foi esquecida. Então pode ter havido um propósito maior, relacionado com a tradição maçônica. Um dos principais lemas do rito escocês é: do caos à ordem. Então podemos sugerir que, se houver um tesouro enterrado, eles o estão guardando para talvez uma calamidade, algum Armagedon, alguma situação desastrosa. Esse dinheiro poderia ser retirado da terra e usado para financiar uma nova sociedade. Esse seria o grande segredo dos franco-maçons? Não só um tesouro, mas a profecia do dia do juízo final? Quando eu soube que a profecia maçônica tinha uma cronologia que correspondia à profecia da Bíblia, eu pensei instintivamente que devia alertar as pessoas. O pesquisador Edward McKinney acreditou ter quebrado o código do Apocalipse maçônico. Como vê nesse diagrama, aqui estão os 7 anos de tribulação mencionados no livro do Apocalipse. Haveria uma ligação entre tesouros enterrados, a profecia do juízo final e os segredos maçônicos?
Os franco-maçons são a sociedade secreta mais antiga do mundo. Alguns dizem que eles protegem um vasto tesouro enterrado. Seja verdade ou não, os franco-maçons tiveram um impacto profundo na fundação dos Estados Unidos. Eu acho que a franco-maçonaria foi uma enorme força que moldou o caráter americano. Tantos fundadores da nação eram franco-maçons, e eles pegaram essas ideias e esses ideais e os imprimiram na jovem sociedade americana. As primeiras referências escritas à franco-maçonaria surgiram em meados do século XVII, ligadas a uma organização científica inglesa chamada Sociedade Real. Eles eram cientistas, matemáticos, alquimistas, astrólogos. Acreditavam em todas as ciências, todo o conhecimento. Alguns eram gnósticos, outros rosacrucianistas. Eles estudavam tudo, nada lhes era proibido. Os historiadores chamam esse período de iluminismo, quando experimentos científicos, filosóficos e políticos emergiram das cadeias do pensamento medieval. Sim, esse tipo de pensamento envolvia risco. Fazia apenas uma década que o Vaticano denunciara e prendera Galileu. Explorar temas científicos e políticos podia levar a Inquisição a condená-los à fogueira. Então, o sigilo era vital. A franco-maçonaria emergiu dessa tradição de pensamento livre e oculto, para explorar a ciência, explorar o misticismo, explorar simbologia e pensar em modos de se comunicarem secretamente, porque eles não queriam que a igreja os encontrasse e os perseguisse. Os sistemas de segurança das guildas de construtores medievais, com seus apertos de mão secretos e suas senhas, forneceram um modelo para proteger as discussões inflamadas que se davam entre os filósofos do iluminismo. Esses homens nos levariam da alquimia à química. Nos levaram da astrologia à astronomia. Nos levaram da mágica à ciência. E ao longo do século XVIII, essas ideias se firmariam, continuariam. Essencialmente, foi isso que a franco-maçonaria fez. Abriu o terreno para o iluminismo e nascimento de uma nova ciência. A primeira loja maçônica nos Estados Unidos foi fundada em Boston, em 1720. Em 1731, o jovem Benjamin Franklin foi iniciado. George Washington foi iniciado em 1752 aos 20 anos. Sam Adams, Paul Revere, Patrick Henry, John Hancock, todos eram maçons. Os mesmos líderes maçons se tornaram líderes políticos, enquanto as colônias britânicas se tornavam a República Americana. Se há uma experiência de governo que foi mais influenciada pelos conceitos, ensinamentos e práticas da franco-maçonaria, é a experiência americana. Os franco-maçons realmente inventaram os Estados Unidos da América. De fato, a Constituição Americana não é apenas um documento americano. É um documento especificamente maçônico. A Inglaterra não tinha Constituição escrita. Ao invés, eles tinham um sistema de leis escritas e não escritas, costumes e acordos. Quando os fundadores da nação procuraram um precedente de Constituição escrita, encontraram apenas um. O documento maçônico chamado Constituições de Anderson. Escrito em 1723 pelo maçom britânico James Anderson, essas constituições guiavam a administração de todas as lojas maçônicas. As constituições de Anderson tinham regras para eleições, tinham sufrágio universal, todos os membros tinham o direito de votar, tinham liberdade de religião, tinham liberdade de expressão, liberdade de reunião. Todos esses elementos que acabaram entrando na Constituição podem ser encontrados nas constituições de Anderson. De fato, há frases na Constituição americana que parecem ter sido extraídas diretamente da Constituição franco-maçônica. O artigo 10 desta última pede um governo representativo. O artigo 14 exige controles e limites do poder executivo.
O artigo 37 garante liberdade de expressão, liberdade de religião e liberdade de reunião. Esses conceitos maçônicos foram redigidos 64 anos antes da Constituição Americana. Talvez não surpreenda que 13 dos signatários fossem franco-maçons. Até mesmo o juramento da posse presidencial, repetido a cada 4 anos em homenagem ao processo eleitoral da nação, deriva diretamente de um ritual maçônico. Congratulations, Mr. President. Nova York, 1789. George Washington se prepara para tomar posse como primeiro presidente americano. No momento da posse, George Washington pediu uma Bíblia. Não havia Bíblia. Porque, sabe, fazer o juramento não exigia nada. Ele disse, eu preciso de uma Bíblia, como assumo minha obrigação. Numa loja maçônica, o indivíduo faz seu juramento com o livro da sua religião. E isso é algo muito americano. Vem direto da franco-maçonaria. O juramento é um compromisso individual. Um mensageiro foi mandado para a loja maçônica St. John, em Nova York, para buscar a Bíblia da loja. Washington fez seu juramento presidencial à moda maçônica, como todo presidente desde então. O que nos leva de volta à capital da nação, projetada por Washington segundo princípios maçônicos, batizada com seu nome, contendo códigos maçônicos embutidos em sua arquitetura. E no centro fica o monumento mais misterioso da cidade. Por que o monumento a Washington é um obelisco? Qual é a ligação com o Egito? Bom, os egípcios foram provavelmente os maiores construtores e canteiros. O monumento a Washington tem aproximadamente 555 pés de altura e uma base de 55 por 55 pés. Os números têm um significado simbólico na maçonaria. O 5 é associado aos 5 sentidos, aos 5 dedos que usamos para construir. E havia 5 ordens clássicas de arquitetura. Para alguns, os códigos numéricos no monumento a Washington não são apenas símbolos. São um calendário. O monumento a Washington é uma cronologia. O que vemos no ano 2022, em várias linhas temporais maçônicas, é o fim dos tempos, é o Armagedon. O monumento a Washington, construído segundo preceitos maçônicos, conteria a predição de um apocalipse global? A profecia maçônica é composta de cronologia. Dizem quando as coisas vão acontecer. Os franco-maçons inserem cronologias em sua arquitetura e seus símbolos. Parece haver um alerta inscrito em pedra e também em mitos para a humanidade de um cataclismo recorrente. É possível que eles tenham deixado um alerta para nós, de que talvez um cometa ou um asteroide pode colidir com a Terra. O segredo último da franco-maçonaria pode ser o possível momento do retorno desse grande cataclismo celestial. A franco-maçonaria está repleta de profecias apocalípticas. Uma delas parece envolver ninguém menos que George Washington. Há uma história de que, enquanto estava no Valley Forge, em 1977, George Washington teve um encontro com um homem angelical que lhe mostrou o destino dos Estados Unidos da América, como sobreviveria à Revolução e prosseguiria, que haveria uma guerra civil, mas que finalmente o país enfrentaria uma batalha final. Talvez uma batalha entre o bem e o mal. O segredo dos franco-maçons seria uma linha do tempo até um evento apocalíptico? Os franco-maçons admitem abertamente que mantêm segredos que não revelam a ninguém.
Mas segundo uma teoria, o maior segredo maçônico seria uma profecia. Uma predição do apocalipse num futuro próximo. Dois monumentos proféticos são mencionados repetidas vezes no simbolismo maçônico: a Grande Pirâmide e o Templo de Salomão. Mas alguns afirmam que há uma terceira grande estrutura maçônica: o Monumento a Washington, onde a data exata de um desastre eminente estaria inscrita. O monumento a Washington é uma cronologia. O próprio monumento tem uma altura de 555,5 pés. Onde nós estamos nessa cronologia? Nessa profética linha do tempo maçônica? Edward McKinney elaborou um complexo diagrama que revelaria a data do juízo final segundo os maçons. Ele combinou a Grande Pirâmide com o Monumento a Washington para criar um calendário em que cada pé de altura equivale a um ano na cronologia profética. A Grande Pirâmide deve ser combinada com o Monumento a Washington como se fossem parte da mesma cópia heliográfica. E então vemos que uma linha do tempo se apresenta. Quando os dois monumentos são alinhados, a contagem regressiva começa em 1473 d.C., o momento em que o último remanescente do Império Romano desaparece para sempre. Enquanto a linha do tempo avança, o topo da Grande Pirâmide marca o ano de 1991, a queda do comunismo. Então nós avançamos até o topo da pirâmide, que representa os últimos dias antes do Armagedon. Os acontecimentos se precipitam. Daí o ângulo dramático da pirâmide. A base da pirâmide corresponde ao ano 2009 e contém 13 níveis. 13 anos equivalem ao ano de 2022, quando em muitas cronologias maçônicas ocorrerá o fim dos tempos, o Armagedon. O ano 2022 corresponde ao juízo final, o dia em que Deus se vingará do mundo por todos os seus pecados. Seria esse o grande segredo dos franco-maçons? A data do apocalipse? A vantagem dos maçons saberem a data de um apocalipse iminente é que podem se preparar. Se um asteroide que se aproxima dizimará a humanidade, ele e seus irmãos podem tomar medidas para preservar os elementos da civilização que julgarem essenciais. Os próprios franco-maçons reagem com estranheza a essas teorias sobre o apocalipse maçônico. Me desculpe, eu não consegui me conter. Apocalipse? Ah, meu Deus. Bem, o que posso dizer? É mais um exemplo daquelas fantasias que eu falei. Quem procura conspirações e baseia essas conspirações no sigilo maçônico está se iludindo, eu acho, porque buscam motivos que não existem na franco-maçonaria. Alguns podem argumentar que qualquer profecia sobre o juízo final seria protegida pelo juramento de sigilo dos franco-maçons. Hoje, os franco-maçons parecem menos focados em predições do apocalipse do que no futuro da organização. Acho que a franco-maçonaria caminha para um novo crescimento. A popularidade dos livros de Dan Brown foi muito benéfica. A popularidade de filmes como A Lenda do Tesouro Perdido, quadrinhos como Do Inferno. Acho que ultrapassamos um marco. Estamos começando a receber cada vez mais membros. E segundo alguns, a missão tradicional da franco-maçonaria está sendo retomada. Eu acho que a franco-maçonaria será ainda mais relevante no futuro. O mundo está cada vez mais interconectado. E isso despertará os francos-maçons para a sua missão. Para a sua responsabilidade, sua obrigação de realmente disseminar a luz. Alguns veem a antiga ordem dos franco-maçons menos como um império maligno das trevas
e mais como uma liga de heróis secretos lutando pela luz. A franco-maçonaria, como promotora de um conhecimento avançado e da capacidade individual de aprimoramento, pode ser vista como uma força benigna. Um sistema secreto de justiça, talvez, ou um grupo de jedis que procuram ensinar aos indivíduos como usar a força para o próprio bem e se conectar com algo superior a si mesmos. Chame de Jedis, chame do que quiser. Pessoalmente, eu considero que os maçons têm uma obrigação. As trevas precisam ser combatidas, porque as trevas extinguem tudo que torna o ser humano único no universo. Se você não lutar pela luz, as trevas acabarão triunfando. As contribuições históricas dos franco-maçons são difíceis de negar. Mas o sigilo que a sociedade mantém, os códigos, cifras, símbolos criptografados sempre levarão as pessoas a imaginar se não há algo mais por trás da Irmandade. A resposta sempre pode estar ao nosso alcance, oculta em plena vista. O eterno segredo dos franco-maçons. Versão brasileira, DPN Santos.